Em 1962, estávamos no auge da corrida espacial, no auge da Guerra Fria, e a NASA tinha um projeto chamado Mariner 1 de lançar um foguete a Vênus. Na verdade, o Mariner 1 era um dos foguetes e era o foguete que iria estudar a rota. O foguete foi lançado em 22 de julho de 62 e 5 minutos após o seu lançamento ele explodiu. Muito se especulou na época sobre as possíveis causas dessa explosão, dessa falha. E a mais plausível, a justificativa aceita, é que o programador que desenvolvia o software do foguete esqueceu de colocar um hífen na programação, esqueceu um detalhe. Inclusive, o hífen mais caro da história foi assim que o New York Times retratou o ocorrido 6 meses após a explosão. Carl Pitcher é um ex-diretor da NASA e eu vou abrir aspas para como ele comentou sobre o ocorrido. Pessoas cometem erros o tempo inteiro. Acho que o problema foi que nossos sistemas, projetados para reconhecer e corrigir os erros humanos, acabaram falhando conosco. Fecha aspas. O Mariner 1 ele vai servir para sempre como um lembrete para que nós, programadores, no caso do Mariner 1, mas engenheiros, gestores, orçamentistas, nunca esqueçamos de revisar os nossos trabalhos. Você já parou para pensar que o seu orçamento é o seu primeiro contato com o seu cliente? Se você entregar um orçamento bem estruturado, organizado, é essa impressão que o seu cliente vai ter de você. Então, mesmo que você não esteja com o melhor preço, não esteja ganhando a concorrência, se o seu orçamento for bem feito, bem estruturado, ele vai lhe convidar para uma rodada de negociação, para conversar, para sentar à mesa novamente com ele, que é uma grandíssima oportunidade. Agora, se você entregar um orçamento que o seu cliente precisa de 2 horas para digerir aquilo ali, para conseguir entender o que é que você quis dizer, mesmo que você esteja com um preço competitivo, pode ser que ele nem lhe chame, porque você não passou credibilidade. O seu orçamento ele tem que ser, antes de tudo, um documento que passa credibilidade para o seu cliente. E a gente já comentou, mas não custa nada comentar. E se você fizer um orçamento mal feito e você errar para mais, você perde a concorrência. E se você errar para menos, você toma prejuízo. Então, assim, é o primeiro documento, é o seu primeiro contato com o seu cliente e é a porta de entrada. Se você errar para menos, você toma prejuízo, você errar para mais, você nem entra. Então, você tem que fazer ele com todo o carinho e de forma muito assertiva. Até porque hoje a concorrência está cada vez mais pesada e não tem mais espaço para erro. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um passo a passo, um guia, com 5 etapas de como desenvolver um orçamento sem erros. Etapa número 1. Desenvolva a sua estrutura analítica de projeto. Quem já me conhece sabe o quanto eu gosto de EAP, o quanto eu valorizo a EAP. A EAP é o seu primeiro mapa do projeto. Inclusive eu tenho um artigo no LinkedIn justamente com esse nome. O primeiro mapa do seu projeto não é o cronograma, é a EAP. É lá que você vai entender o seu projeto como um todo, que você vai conseguir enxergar o escopo como um todo. Você vai ter uma visão geral de todas as interferências, é onde você consegue fazer uma primeira análise do risco. E é da EAP que você consegue extrair o seu cronograma, que você consegue extrair o seu orçamento, que a gente está comentando aqui, é onde você consegue desenvolver os seus pacotes de trabalho. E eu tenho um vídeo falando mais sobre a EAP, mostrando o software que eu utilizo para desenvolver as minhas EAPs, e eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, quem quiser entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a EAP, clicar e assistir um vídeo também bem objetivo, mas que traz tudo que você precisa saber sobre EAP. Etapa número 2, quantitativos. Bom, quem já utiliza a metodologia do BIM, essa etapa ela é praticamente automática. O modelo, o seu projeto já vai te fornecer os principais quantitativos. Eu também tenho um vídeo sobre BIM, que eu fiz com o arquiteto Alisson Azevedo. Como eu não tenho como colocar todos esses vídeos no final do vídeo, você clica aqui embaixo no meu nome, João André. Eu não tenho muitos vídeos postados, então você procura lá BIM e vai encontrar. Mas bem, quem utiliza o BIM, essa etapa ela é praticamente automática. Quem não utiliza, a solução é AutoCAD e Excel.
E aí eu recomendo o quê? Uma pessoa faz o quantitativo e a outra pessoa confere, porque é complicado. Nessa hora é normal haver algum erro. Às vezes é para calcular o perímetro, você calcula a área. Então tem que ter uma conferência para não haver nenhum equívoco e impactar no seu orçamento. Principalmente em se tratando dos itens mais relevantes, dos serviços mais impactantes. Como é que eu sei quais são as atividades mais impactantes? Aí eu posso desenvolver a curva ABC, que vai colocar os itens, os insumos, os serviços em ordem decrescente dos maiores impactos financeiros para os menores. Se você quer saber mais sobre curva ABC, também te convido a procurar no meu canal aqui, que eu já tenho um vídeo falando sobre essa ferramenta. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de composição de custos. O ideal é que você desenvolva os seus custos unitários a partir de pesquisa de mercado, pesquisa com os fornecedores que a sua empresa já tem, e a partir dos seus índices de produtividade internos. Se a sua empresa ainda não tem esses índices ou não tem um banco de dados de fornecedores suficiente para criar os seus próprios custos unitários, você pode utilizar algumas tabelas que estão disponíveis gratuitamente na internet. As mais famosas é a Sinap, da Caixa, e a CEINFRA. Só que quando você entrar lá, você vai encontrar dois tipos de tabela. Uma tabela desonerada e uma tabela não desonerada. Qual delas você deve utilizar? Aí vai depender do seu regime de tributação, e eu também já gravei um vídeo falando sobre isso. Clica aqui embaixo, vai lá, é um vídeo de 3 minutos, você vai saber qual a diferença de tabela e qual você deve utilizar. Finalmente, o quarto e último passo, não menos importante, é revisar os itens do seu orçamento. Você precisa passar o olho no orçamento como um todo, verificar se não esqueceu nada da EAP, verificar se tirou todos os quantitativos certinhos, verificar a composição de custos, se não tem nenhuma coisa muito absurda, e aí organizar isso em forma de planilha. Lembra, passar a credibilidade para o seu cliente, imprimir e mandar. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.